Olá a todos! Hoje nós iremos apresentar o trabalho sobre doenças periodontais da disciplina Saúde Bucal Coletiva. As doenças periodontais são compreendidas pela periodontite e gengivite, patologias de curso crônico com etiologia multifatorial que estão associadas a outras doenças sistêmicas. Entre os gregos, como Hipócrates, o pai da medicina, o excesso de tártaro era o que causava a inflamação na gengiva. Já entre os romanos, o que causava essa inflamação era a excrescência carnosa da gengiva, ou seja, o excesso da mesma. Entende-se também por doenças periodontais, que são um conjunto de doenças inflamatórias que começam atingindo o tecido gengival e a partir disso afeta também o que dá suporte aos dentes, que é o tecido ósseo. Idade, sexo, raça e etnia fazem parte dos fatores não modificáveis que decorrem da doença periodontal. Nos estágios da doença são 3. A primeira é a gengivite. A gengivite ela é causada por uma placa bacteriana que apresenta nas margens da nossa gengiva. A segunda é a periodontite. Ela é um estágio um pouco mais avançado, um pouco mais grave, porém, em alguns casos, ela é reversível. Ela ataca principalmente nos ossos e na fibra dos nossos dentes. A terceira fase, a última, é a periodontite avançada. Ela já não é reversível e não tem um tratamento eficaz para reverter, porque ela acaba com os nossos ossos e as nossas fibras do dente. Ela sim acaba com tudo. Eu vou falar um pouquinho sobre a análise da ocorrência do problema de saúde na população brasileira. Bom, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a análise da situação de saúde é um processo analítico sintético que permite caracterizar, explicar e medir o perfil, saúde e doença de uma população, incluindo os danos e também os problemas de saúde. A ACIS, ela se inicia fazendo uma coleta de dados de uma determinada população e após essa coleta de dados, vai se realizar uma interpretação desses dados utilizando padrões pré-estabelecidos e também comparações. E assim, adquirindo um diagnóstico e com base nesse diagnóstico nós vamos poder dar início ao planejamento de ações. A ACIS, ela objetiva conhecer o perfil epidemiológico, ou seja, do que as pessoas estão adoecendo e morrendo, identificar a presença de fatores de risco para a nossa saúde e como eles se distribuem na população e formular hipóteses de causalidade, procurando encontrar uma explicação para tal acontecimento. A ACIS, ela também permite identificar as prioridades de ação de promoção e recuperação da saúde. Ela possibilita o planejamento com base nas prioridades e desigualdades identificadas e ela avalia os resultados obtidos e identifica a necessidade de reformulação das políticas públicas. O foco dos estudos epidemiológicos da doença periodontal está voltado para a população idosa por conta da má higiene bucal que vem adquirindo com a idade e a má função motora. As mulheres também são muito propensas a desenvolver essa enfermidade por conta que a gengiva feminina são propensas a ter hormônios menstruais, da gravidez e da menopausa também. Os níveis de prevenção para a doença periodontal são divididos em prevenção primária, secundária e terciária. Na prevenção primária, nós temos que impedir a ocorrência da doença nos indivíduos, ou seja, a doença ainda não está instaurada. Na prevenção secundária, a doença já está instaurada no indivíduo, mas nós precisamos retardar o seu processo. Já na prevenção terciária, já começam as ações preventivas, para que mesmo com a doença, ela não venha ocasionar coisas piores na vida do paciente. Primeiro nível, promoção de saúde. Ela fala sobre nutrição, moradia, saneamento básico, ou seja, é uma coisa mais geral. Não está envolvido ainda com alguma doença.
são ações destinadas a manter a qualidade de vida de indivíduos, familiares e comunidades. Exemplo: informar a comunidade sobre a educação à saúde, motivar os pacientes a procurar ajuda médica ou ir a um dentista e realizar exame bucal e ter instrução sobre higiene bucal. Segundo nível, proteção específica. A diferença é que elas são dirigidas ao combate de uma enfermidade específica ou um grupo de doenças particulares como a cárie. Por isso, tem que ser feita uma proteção para evitar que a doença se instale. Exemplo: ter uma higiene bucal adequada e fazer uso do fio dental, tendo uma boa dieta não cariogênica. Terceiro nível, diagnóstico e tratamento precoce. Neste nível tem como objetivo detectar mais rapidamente a doença já instalada a ser precocemente controlada. Exemplo: pode ser realizado exames bucais como radiografias. Com isso, já é possível diagnosticar uma lesão e realizar o tratamento. Quarto nível, limitação do dano. Neste nível, a doença já está plenamente instalada. Ela evoluiu. O objetivo é retardá-la. Conseguir manter nosso dente na boca. Exemplo: fazer restaurações endodontia, próteses unitária, prótese fixa unitária. Por último, quinto nível é reabilitação. Nesse nível, nós não conseguimos manter nosso dente na boca. Então, nesse caso, são indicados como implantes e tratamento protético e com isso conseguimos reintegrar nosso indivíduo na sociedade e o dente perdido infelizmente se perdeu. Em resumo, a periodontite ou gengivite é uma doença inflamatória que atinge a gengiva e o osso que segura o dente. De acordo com a OMS, essa doença atinge 90% da população hoje. Tal problema é o principal motivo da perda de dente em adultos, mundialmente. Estudos mais avançados apontam que pessoas com periodontite têm mais chance de desenvolver outros tipos de doença, tais como problemas cardíacos, respiratórios, diabetes, entre outros. Isso acontece porque as bactérias que estão presentes no dente abaixo da gengiva podem passar para as correntes sanguíneas e serem transportadas para outros locais do corpo humano. A periodontite não causa dor. Por esse motivo, pacientes tendem a negligenciar o caso, procurando o dentista somente quando o estado já está avançado com perda óssea grave. As bactérias dessa infecção podem migrar para outras áreas do organismo, como citado anteriormente, causando alguns problemas. Podemos ter como exemplo o nascimento prematuro do bebê quando a mãe possui doença periodontal. Por esse motivo, é importante e necessário manter bons hábitos de saúde. Eu estou representando a dupla cujo tema é possibilidades e dificuldades nas ações de prevenção e controle da doença se tratando de periodontia. As doenças periodontais podem ser um desafio tanto para os dentistas quanto para a saúde pública, pois abrangem a maior causa de perca dentária, se tornando um aspecto crucial tanto em aparência quanto em função. Uma das dificuldades é que não adianta apenas tratar o indivíduo, pois não vai resolver o problema, porque ele vai ser reinserido no local onde ele adoeceu. O ideal é que tenha um acompanhamento. A falta desse acompanhamento impede que o paciente veja que tenha problemas futuros, como por exemplo, se ele não tiver o hábito de fazer as escovações após a refeição, de passar o fio dental,
pode gerar um outro problema, que no caso da periodontite pode ocorrer a perca óssea. Então, um trabalho prévio pode ser primordial, que é o que vai acontecer na vida dessa pessoa, que é uma das possibilidades, que é o que chamamos de prevenção. Assim, a educação em saúde bucal e as medidas preventivas ajudam a reduzir a necessidade de intervenções mais complexas no futuro.